Hello guys, what's up? Bem, polêmica. Polêmica. Recentemente, pessoas têm desconfiado da virilidade do nosso senador Eduardo Bolsonaro quanto à sua fluência no inglês e no espanhol. E eu, como um bom teacher, vim aqui tirar essa dúvida e talvez corrigir o nosso senador para que ele melhore nas próximas vezes. Let's go! Why he didn't have a chance, and when he received stop this where this is it's the caralho deu branco. Bem, recentemente em uma entrevista à Fox, falando sobre quais as medidas que o presidente vai tomar, quem serão os nossos próximos ministros e etc, o nosso querido senador e futuro embaixador do Brasil em US e futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos cometeu alguns erros aceitáveis, inclusive, dentro da língua inglesa. E outros erros, do jeito que o Brasil tá, eu já não desconfio é de nada. Vamos à avaliação. E seu pai, o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, você sabe quem, argumentou que o filho já assou hambúrguer nos Estados Unidos, o filho tem vivência internacional e que o futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos tem fluência em inglês. He's fluent in English according to his father. Понимаете? Foi russo, desculpa. Acontece que assar hambúrguer nos Estados Unidos não deve ser argumento para um posto desse. Que é isso? Sabe quantos milhões de brasileiros assar hambúrguer nos Estados Unidos? Assando hambúrguer nos Estados Unidos? Então a gente vai ter um bocado de embaixador lá nos Estados Unidos. Então, argumento derrubado. O outro argumento foi vivência internacional. Tá, é importante para um cargo desse, eu acredito que sim, tá? Mas não é tudo, e a gente já viu a responsabilidade que esse governo tem. Então, vivência internacional, outras pessoas também têm, outros candidatos a esse cargo também tem, tá? Outras pessoas dentro da política brasileira também tem. Então, argumento derrubado. And the third argument, o terceiro argumento, é que ele é fluente em inglês e espanhol. Olha, eu analisei o inglês e não quero nem ver o espanhol. Então, argumento... Aí, tira a conclusão por vocês mesmo, vai. Good evening, Louis and everybody. Thanks about the space. Yeah, we have a real challenge ahead. Primeiro, ao agradecer ao entrevistador, ele fala thanks about the space. Thanks about the space. Obrigado sobre o espaço. Se ele quisesse agradecer pelo espaço, ele poderia falar thanks for the opportunity. Obrigado pela oportunidade. Ou você também poderia falar thanks for the opportunity, como os americanos falam, não há problema. Ou poderia falar thanks for the space. Não é uma expressão propriamente da língua inglesa, obrigado pelo espaço. Eles não agradecem pelo espaço, eles agradecem por outras coisas. Isso é uma coisa brasileira. Obrigado pelo espaço de estar aqui no seu programa, etc. Mas, para ficar gramaticamente correto, ele poderia falar thanks for e não thanks about. Então, quando você agradece por algo, você tem que falar thanks for the space, thanks for the food, thanks for the help, thanks for helping me. Sempre usa for. Quando agradecer, usa for. Obrigado por e não about. Então, questão 1 da nossa prova de inglês, senhor embaixador. Errada. Next. Então, foi 2 erros, um atrás do outro. O primeiro foi thanks about the space. Thanks about the space. E o segundo foi... Good evening, Louis and everybody. Thanks about the space. Yeah, we have a real challenge ahead, but someone have to do that. We have to clean it up. E o segundo foi we have a huge challenge ahead. Nós temos um grande desafio à frente. Eu creio que ele quis falar isso, mas a pronúncia do huge, da palavra huge, saiu huge, e eu acho que os americanos entendem, afinal eles já estão acostumados com pessoas que falam inglês mal. Questão incorreta. E aí ele fala, that's why my father has just named as the Justice Ministry the Judge Sérgio Moro. Judge. Essa palavra aqui, pessoal, judge, ele leu em português. And that's also why my father just named as the next
Justice Minister of Brazil, the judge Sérgio Moro. Sem comentários. Próximo. E aí, detalhe, o vídeo fica sem erros e sem comentários, o vídeo dura 5 minutos, mas não é porque o embaixador, o futuro embaixador, não cometeu erros, não. É porque quem estava falando era o entrevistador mesmo, então eu não tenho que corrigir, né? E aí ele solta essa. Ele solta que what I came to do here is rescue our credibility, resgatar nossa credibilidade e falar, and give a clear message, dar uma mensagem clara, give a clear message that we are annoying. E eu concordo de fato. Annoying significa incomodar, chatear. We are annoying. Annoying é aquela pessoa chata, aquela pessoa que você não suporta ela. So, what I came to do here in US, it's also the first step to rescue our credibility, right, and to send a message, a clear message that we are annoying, that we are annoying, that we are annoying, that we are annoying. We are not going to be a socialist country anymore. Então ele falou we are annoying, que eles estão sendo essa pessoa chata. E eu tenho que concordar com eles. Mas aí depois, infelizmente, ele se corrigiu depois e falou we are not going to be a socialist country anymore. Nós não vamos ser uma pátria, um país socialista mais, não mais. Foi isso que ele falou. Infelizmente ele se corrigiu. Never mind. Next. E aí ele continua dizendo that we are really excited to be close of US. A palavra close, é close to, é perto de algo em português. And we are really excited to be really close of US. Close of US. Close of US. Close of US. Close of. Em português faria todo sentido. Mas eu estou falando em inglês, que é uma construção histórica de um outro povo. Eu não posso simplesmente destruir essa construção histórica porque eu quero falar close of. Close of US. Close to. Tá? Então, close to the state. Perto dos Estados Unidos, mais próximo do US, da terrinha do tio Sam. Close to. Close to. Close to. E aí o vídeo para, sem erros, entende? Sem erros de inglês, sem nada, um inglês fluente, né? Uma conversa indo em torno. Mas adivinha, porque o Eduardo Bolsonaro estava calado. E aí ele começa a falar novamente. Alguma coisa do tipo: My father as Trump are not fans of the politically correctly. Yes, my father as Trump, he doesn't follow the politically correctly. Doesn't follow the politically correctly. The politically correctly. Ele errou por um li. Ele poderia falar of the politically correct. The politically correct. Isso seria a coisa certa. Mas esse erro é aceitável. Deve ser algum baralhado que deu na cabeça. Afinal, ele é fluente em inglês e em espanhol também. Ele é trilingue falando português, né? E deu alguma coisa na cabeça dele e ele confundiu, com certeza. Mas próximo. E aí ele tenta, ele blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, fala que não vão reconhecer as eleições da Venezuela, reforça que o Brasil vai mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, e etc, etc, com inglês fluente e perfeito. E então, ele solta que a lot of stuff that is going abroad. Eu acho que ele quis dizer, eu tenho certeza que ele quis dizer going on, because going on significa acontecer. E ele confundiu, acho que ele esqueceu a preposição on. So, a lot of stuff that is going abroad are happening around the world. Então depois ele corrige usando a palavra happening. So a lot of stuff that are happening, a lot of things that are happening. Muitas coisas que estão acontecendo. Uma outra forma de falar isso é a lot of things that are going on. E ele confundiu, ele tentou falar aí, mas confundiu. Próximo. E é isso aí, eu não vou dar minha opinião política sobre isso. Eu vim simplesmente fazer um papel de um mero English teacher aqui. Então quem sou eu para criticar o futuro embaixador do Brasil em Washington? Mas, porém, contudo, todavia, aqui foi uma análise e eu espero que vocês também, telespectadores, tirem alguma informação desse vídeo e aprendam como não se deve falar. Tá bom? Vocês divulguem o meu trabalho, tá? Cliquem em like e compartilhem o vídeo para seus amigos. Bye!